Blog Talk Radio. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é Patriota, a voz da resistência, com Henrique Guilherme. No programa de hoje, eu vou abordar vários assuntos. Eu vou tentar ter mais uma conversa com os senhores do que fazer um programa com um tema específico. O primeiro tema que eu vou abordar é a proposta do ACM Neto de criar um segundo carnaval no ano da Copa. E por que não devemos votar num palhaço como esse, mesmo quando o adversário dele é um bandido, é um petista, ok? Também eu vou falar sobre a questão do assassinato de policiais em São Paulo. Infelizmente, já passam de 100 o número de policiais mortos só em São Paulo. A gente não pode esquecer que no Rio de Janeiro, se eu não me engano, esse número passou de 60 também, ok? E também vou falar sobre a questão de Suiamuçu, aqui em Mato Grosso, ok? Aqui não, né? Em Mato Grosso, essa região de Suiamuçu, ela era... havia ali uma cidade, produtores rurais, pessoas com propriedade, moravam naquela região, e o lixo da FUNAI disse que ali viviam os índios chavantes e expulsou todos eles de lá, ou então está tentando expulsar todos eles de lá. Eles estão fazendo uma resistência que, pelo que eu vi, uma resistência bem esclarecida, apesar de ter havido ali alguns atritos. Eu acho que eles estão com a razão, que fique claro. Então, eu vou comentar isso principalmente no SBT. Uma jornalista vagabunda e incompetente noticiou essa questão como se eles fossem poceiros, ou seja, que eles não tivessem direito às suas terras, ok? E que eles estariam ali injustamente fazendo briga com o governo para ter uma terra que eles não merecem ou não têm. Ou seja, a mulher é uma incompetente. Isso só podia estar no SBT. Eu já fiz todo um programa mostrando como o Silvio Santos, né, o rabo do Silvio Santos foi comprado pelo PT naquele escândalo do Banco Pan-Americano. Para se ter uma ideia, o Banco Pan-Americano acumulou ali um problema na contabilidade de aproximadamente 4 bilhões de reais. Olha só, sem contar que mais de 5 entidades de auditoria passaram, eles viram, né, os documentos contábeis do Pan-Americano. Dizem eles que não viram nada, e quando o escândalo estourou, foi descoberto que eles tinham ali mais ou menos 4 bilhões de reais de desfalque, de problemas na contabilidade. Aí vem aquele negócio. Eu até acredito que, por exemplo, se eu não me engano, eu não vou mencionar aqui as auditorias, eu só me lembro que a auditoria da Caixa viu, a auditoria do Banco Central viu, se eu não me engano, a Pricewaterhouse também viu. Enfim, algumas consultorias passaram e ficaram, aliás, e declararam que não tinha nenhum problema. Eu até acredito que nessas instituições tenha gente incompetente. Eu digo assim, incompetente, o suprassumo da incompetência, para não ver um desvio, vamos supor, de 100 milhões de reais. Eu acho que tem. Eu acho que nessas instituições provavelmente tem ali um retardado. Eles colocam um retardado para fazer auditoria. E esse retardado, eu acho que tem, ok? Que ele não vai identificar ali um desvio de, não sei, 250 milhões de reais. Eu acho que é possível. Eu acho que a incompetência explica isso. Não que o cara lá seja desonesto, mas é incompetente, é retardado. Agora, 4 bilhões de reais é um absurdo. Isso daí não se explica só com pessoas incompetentes trabalhando com auditoria. Isso daí se explica com vagabundagem, ok? E o Silvio Santos, para livrar sua cara, ele vendeu sua alma, seu rabo para o PT, e hoje, como os senhores sabem, o PT
o SBT é uma espécie de canal petista que vende, que projeta valores petistas, e esse jornal que disse, onde a menina lá diz que o que tem isso e a Mussu são poceiros, é do PT, é do SBT, então é por isso que tem ali uma jornalista incompetente para dar essa mensagem. É basicamente isso. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão do fracking. Seria aquele fracionamento hidráulico para poder explorar petróleo, né? Produtos derivados do carbono, e que está tendo aí uma polêmica nos Estados Unidos interessante em relação a se o Congresso dá mais permissão para os produtores explorarem essa tecnologia do fracking, que eu sou um incentivador dessa tecnologia. E eu vou mostrar aí um caso interessante envolvendo o idiota do Matt Damon. Matt Damon eu acho engraçado porque ele é de esquerda, o que todos sabem, e o Mark Levin, eu me lembro de ter visto um episódio, ouvido um episódio do programa de rádio dele, em que ele chama a todo momento o Matt Damon de idiota, homem idiota, o rapaz idiota, porque ele é um idiota, ok? E eu vou mostrar aqui porque que ele é um idiota de fato, e não só um idiota, ele é um comprado, um esquerdista comprado, um vagabundo. Eu vou mostrar aqui para os senhores. Eu também vou tentar falar sobre a questão do boicote. Por que devemos começar a boicotar? Temos que começar a boicotar, por exemplo, eu me lembrei de outra coisa que é importante eu falar nesse programa, que é a Veja. Vamos boicotar a Veja. Eu nem falo aqui de Carta Capital, porque eu sei que quem me ouve não compra lixo da Carta Capital. É simples assim, se vocês compram Carta Capital, eu não quero a audiência de pessoas que compram Carta Capital, ok? Em primeiro lugar. Segundo lugar, então, tendo dito isso, eu sei que algumas pessoas que me escutam ou assinam a Veja, ou então gostam da Veja, mas é importante fazer um boicote tendo em vista que a Veja já, de uma forma muito agressiva e muito frequente, tem publicado matérias extremamente revolucionárias e de esquerda, que praticamente chamam o leitor, ou então a pessoa que compra, a revista de retardados. Por exemplo, se eu não me engano, foi há uns 3 dias atrás. Aliás, eu vou falar isso depois da música, ok? É uma música que eu comprei recentemente, mas eu só vou colocar uma parte dela, ok? E eu só estou colocando ela aqui porque ela vai ser relevante na hora de eu analisar essa primeira questão do porquê não é uma alternativa votar em qualquer vagabundo que se coloque como uma falsa oposição ao PT. No caso aí, o ACM Neto, que nós sabemos que não é um representante da direita, ok? Eu já comentei o programa do DEM. O programa do DEM a gente pode chamar de esquerda revolucionária. A gente tem a impressão que não, ou então algumas pessoas têm a impressão que não, no Brasil, porque a situação no Brasil chegou a um ponto que é um ponto absurdo. E esse programa vai falar muito detalhe, muitas evidências disso ao longo do programa. Mas para analisar essa questão do ACM, eu vou ter que colocar um pedaço dessa música com Patriota, a Voz da Resistência. Só coloquei aqui um pedaço da música porque era a parte que eu queria comentar. Basicamente, essa música ela tem 4 partes principais. Na primeira, 2 partes principais divididas em 2 partes, ok? Na primeira parte, ele fala assim, não, a gente chama essas pessoas de pessoas legais e depois a gente chama essas pessoas de pessoas bobas. A gente chama elas de palhaças, ok? Mas não é uma ofensa, essa segunda parte. É só para ressaltar a parte boa, a parte valorosa dessas pessoas, a parte do sofrimento. E a gente chama, na primeira parte da música, fala assim, a gente chama eles de legais, aquelas pessoas que têm um coração sem cicatriz. Okay? É raro encontrar isso hoje, senhoras e senhores. A gente vai... E quando eu falo coração cicatriz, não é, por exemplo, se
vocês tiveram um namorado, então uma namorada, e ele traiu vocês. Não, não é o caso. É no caso de vocês terem traído essa pessoa. Pessoa que foi traído, então que foi prejudicada por alguém, então que a mãe, o pai ofendeu ele de alguma forma, as pessoas ainda têm um coração sem cicatriz e não é o sofrimento dela que vai dizer se o coração dela tem uma cicatriz ou não. E eles, mais do que isso, assim, ó, ainda assim, eles apoiam a mesa perder tudo por uma coisa que eles acreditam. Ok? Primeira mensagem importante dessa música. Aí ela continua falando, chama eles de legais, vocês também chamam eles de palhaços. Por quê? Porque eles dançam no incêndio. Eles estão dançando ali no incêndio e eles estão arriscando o sofrimento e a dor que sempre vem quando você brinca com fogo. Que muitas pessoas fazem isso, elas estão brincando mesmo com incêndio, mas tem horas em que a gente não pode fugir do incêndio, ok? Essa música é uma dedicação às pessoas especiais e que deveriam ser mais abundantes no Brasil, ainda mais quando a gente vê vários irmãos sofrendo, ok? Aí depois a segunda parte importante, que é dividida em duas partes também, aí fala assim, não, vocês chamam eles de fora. Por quê? Porque eles conseguem enfrentar esse mundo sozinhos. Então elas conseguem enfrentar esse mundo sozinhas. É aquela pessoa que não se rende ao sistema, ok? Vocês notam que a pessoa não está... E eu vejo que mais pessoas estão nessa situação aqui no Brasil. Ok? Eu vejo que, por exemplo, a questão do voto. Eu tenho uma grande solidariedade com várias outras pessoas, tantas outras pessoas que não conseguem enxergar entre os políticos disponíveis um para votar. Ok? Mas estamos sozinhos nessa. E eu admiro as senhoras e os senhores que fazem isso porque vocês são fortes. Não é com fraqueza que a gente consegue chegar aos nossos objetivos, ou então preservar os nossos valores. E a questão toda é essa, preservar os nossos valores numa situação de dificuldade, que aí chega a parte a segunda parte. Fala assim, não, vocês chamam eles de fortes, mas vocês também chamam eles de fracos. Porque eles são incapazes de resistir quando a menor chance de amor existe. Pode ter uma pequena chance só de sucesso, mas eles arriscam tudo por isso. E é exatamente a situação que a gente está, e é por isso que eu estou comentando. Eu sei que parece um salto muito grande comparar o que eu estou falando agora com a questão lá do babaca do ACM Neto. Por quê? Eu vi ali que pessoas boas, ok? Se eu não me engano, um jornalista lá de Salvador, o Pércio, ele fala assim, pô, eu concordo com isso que você está falando, mas eu tenho muito medo que o PT chegue ao poder aqui. Mas eu tenho repetido isso muitas vezes nos meus programas, que relaxa, negão, a gente está numa situação difícil, nós iremos sofrer, ok? Não se preocupe, nós iremos sofrer. Votando ou não no ACM Neto, e essa grande questão, a vaca vai para o brejo. Prova disso é a proposta absurda, não só essa proposta. O ACM Neto, ele não é um representante de direita, ok? Ele é um político, ele é filho do ACM, carinha que morreu, né? O neto, né, dele, carinha que morreu, que era um péssimo político. E ele tem essa herança política, que é uma herança infernal, na minha opinião. O ACM nunca foi conhecido como um libertário, um conservador ou um direitista, então já podemos riscar essa possibilidade de uma herança libertário de direita. Mas a proposta que esse rapaz está fazendo é absurda. A proposta dele é instituir um novo carnaval, um segundo carnaval, no ano da Copa, ok? Para quê? Para ter mais festa. Eu até entendo algumas pessoas que defendem isso, mas de uma forma... Não, a gente tem um carnaval, não sei, grandioso, e se a gente colocar uma
um carnaval junto com a Copa vai ser uma... A gente vai poder fazer mais propaganda. Só que, em primeiro lugar, a gente não vai ganhar nada com essa porcaria de Olimpíadas. Ok? Por quê? O Brasil está se comunizando cada vez mais. A gente está investindo em Copa em segundos carnavais e está deixando os nossos policiais morrerem. E está deixando, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma reportagem aí na semana passada, se eu não me engano, mostrou que se faz filas de mais de 1 quilômetro para marcar consulta no Rio de Janeiro. Olha só até onde o povo sofre. Então, ilusão o quê? É besteira, eu acho até burrice achar que uma Copa, junto com o Carnaval, vai resolver qualquer problema no Brasil, porque não vai. Eu acho que até só uma Copa já ia tornar o Brasil completamente improdutivo. Agora, uma Copa com Carnaval é coisa de... o cara é retardado para propor isso. Ok? Sem contar que de uma forma federal. Ele está lá usando sua participação como deputado, sei lá o que ele é, mas eu acho que é como deputado, para regulamentar um segundo carnaval no Brasil durante a Copa. Para quê? Para aumentar a parte do circo, do pão e circo. Não é? Que é mais ou menos o que eles estão fazendo com essa Copa, que é para convencer o brasileiro mais burro, mais sofredor, o cara que já não está entendendo nada, que essa é uma das táticas da esquerda, de atacar os brasileiros por todos os lados. Eles fingem que não são eles que estão atacando, porque eles dividem a sociedade e fazem os gays brigarem com os heterossexuais, fazem os ateus brigarem com os evangélicos e vice-versa. Eles fazem os católicos brigarem com os evangélicos, fazem os estudantes fazerem greves inúteis, e eles atacam de todos os lados. E o brasileiro, no meio de tudo isso, principalmente os mais fracos, os mais pobres, eles não conseguem pensar. Então, para onde o Estado apontar, qualquer R$5, quaisquer R$100 que o Estado der para o brasileirinho médio, para o brasileirinho medíocre, ele vai seguir. Ok? Então, essa política aí de pão e circo, em primeiro lugar, é de esquerda, ok? Ela quer mais Estado na economia, porque geralmente os carnavais são financiados pelos estados, pelos municípios. Deve ter aí até algum grau de ajuda federal, ok? E nós não queremos isso. Nós queremos resolver problemas do Brasil de fato. Nós queremos evitar gastos inúteis como Copa e Olimpíadas. E por tudo isso eu digo que o ACM Neto não é uma alternativa para qualquer pessoa que pensa que é de direita. Okay? Se você pensa que é de direita, não vote em ACM Neto, por mais que ele esteja competindo com um vagabundo petista. É o que eu vi aqui em Brasília, nas últimas eleições, em que o vagabundo do Agnello, ele enfrentou o Roriz. O Roriz, todos sabem que é bandido, que ele é um bandidão aqui no Distrito Federal. Só que todos sabem que o Agnello também é um bandidão. E todos sabiam, só que o Agnello é um bandido do PT. E as pessoas tentaram vender que o Agnello era uma alternativa menos pior, ok, que o Roriz. E eu nunca comprei essa visão, e por bem eu não votei, como eu nunca votei em ninguém aqui no Brasil, então eu não votei nesse palhaço, e a gente vê agora uma série de denúncias de corrupção em cima do Agnello. Você também acredita, é de se esperar que haja corrupção no currículo do Agnello, ok? Pior ainda, ele antes era do PCdoB, se eu não me engano. Ele é um comunista, ok? A gente sabe melhor do que ninguém que comunista ama dinheiro. Comunista é um bicho que adora dinheiro. Mais que eles critiquem o sistema capitalista. Então, meus amigos, não podemos fraquejar, não podemos escolher
a segunda pior alternativa, porque a pior alternativa é o PT, nós não podemos ir para a segunda pior alternativa, porque quando vocês se depararem com uma opção, uma escolha entre o P e o PSB, não tem como. Fica mais fácil conhecer. Não tem como escolher um lixo ou um esgoto. É tudo a mesma porcaria. Okay? Da mesma forma, não tem como escolher entre o PT e um rapaz que tenta instituir um segundo carnaval no Brasil. Ok? Não tem como. Ainda mais com dinheiro público. Isso daí é ignorância. É retardamento mental por parte desse rapaz. Eu não sei onde o ACM Neto arranja suas ideias. Provavelmente algum esquerdista vagabundo. Até mesmo porque ele é um esquerdista, tendo em vista as suas políticas, as coisas que ele defende, e por isso eu digo que nós devemos abraçar esse futuro que nós inevitavelmente teremos que enfrentar. Abracem essa alternativa. Durante um tempo, nossa representatividade vai continuar nula, porque ela já é nula. Tem muita gente aí com boas intenções que vota, por exemplo, nos vagabundos do PSDB. E eu pergunto, vocês realmente acham que o PSDB não teve um papel em colocar o governo mais comunista no poder? Se vocês acham que não, então vamos pegar os fatos reais. O Fernando Henrique, ele fez mais reforma agrária do que o Lula. O Fernando Henrique, ele semeou a plantinha das bolsas, da bolsa escravidão, ou seja, você ganha dinheiro do governo em troca do seu voto no palhaço que está no governo. Mas do que isso, todos esses atentados contra a propriedade que estamos tendo hoje foram plantados no governo do PSDB. O Fernando Henrique, o próprio PSDB, eles, de uma forma muito explícita, se depreciaram durante as eleições, e eles têm que se depreciar mesmo, porque são os esquerdistas de merda. Mas eles fizeram isso de uma forma muito escancarada na competição ali contra o Lula, né? Primeira eleição contra o Lula. E eles perderam, eles praticamente entregaram o poder ali pro PT. Enfim, o PT encontrou um cenário, uma administração muito fácil, muito de acordo com sua ideologia, porque quem passou o poder para o PT tinha a mesma ideologia socialista. Tá entendendo? E eu sei que muitas pessoas continuam votando no PSDB, achando que é uma alternativa ao PT, mas no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, uma centena de policiais assassinados pelo lixo do PCC e jornalistas vagabundos ainda fazem guerra contra os policiais e não estão dando devida atenção para esse fato. Ok? Eu entendo que algumas pessoas, por quererem defender a agenda PSDB, digam assim, existe lixo pior no Brasil. Então vamos pegar mais leve com São Paulo. Por quê? Porque eu quero continuar que o lixo do PSDB, com essa agenda de depreciar os policiais e arriscar a vida dos cidadãos paulistas e paulistanos, eu quero que esse lixo continue no poder. E a gente não pode dar ouvido para esse pessoal. Então, por isso que eu estou dizendo, existe. A gente tem que ser aquelas pessoas que eles vão chamar de fracos. Porque nós somos incapazes. Então, vocês que estão sintonizados com o que eu estou falando, que sabem que quando eu falo, está tocando aí o coração dos senhores, os senhores sabem que nós somos incapazes de lutar pelo que nós defendemos, mesmo quando a chance de sucesso é mínima. Eu volto aqui a lembrar o caso lá dos revolucionários nos Estados Unidos, e que eles estavam enfrentando simplesmente a maior potência do seu mundo. E a Inglaterra montou o maior exército que ela mandou para outro continente, até então, em 1776,
mandou para os Estados Unidos e eles venceram. Mesmo estando em minoria, mesmo sendo menos bem treinados, mas o que eles tinham? Eles tinham valores. Ok? Eles tinham valores. Quando a gente se agarra a esses valores, a gente vence. Mas a gente tem que realmente se agarrar a esses valores, minhas irmãs e meus irmãos. A gente não pode fraquejar e, por um medo do PT chegar ao poder, vamos votar no segundo lixo, que é o DEM, ou então o PSDB. Não podemos. Porque só assim, num médio ou até curto prazo, nós teremos juízo para nos organizarmos e ter representantes de fato. E não esses vagabundos que vendem uma coisa, ok? Eu sou contra o desarmamento, mas eu sou a favor da reforma agrária e da agenda vitalista. A gente não pode ter esse tipo de lixo entre nós. Se a gente ficar se vendendo a todo moderado, a todo esquerdista moderado que aparece, ele continua no mesmo lixo. Eu vou tentar falar novamente, ainda nesse programa, sobre a questão do desenvolvimento do socialismo e da agenda socialista na América do Sul. Mostrar como os socialistas eles tomaram o poder no Paraguai, tomaram o poder na Bolívia, tomaram o poder no Peru, quase tomaram o poder na Colômbia. E a comunidade sensata sofre com aquilo, eles conseguem tirar os vagabundos do poder, só que eles são muito sorrateiros. Vejam o caso do vagabundo dos Santos lá na Colômbia. Esse vagabundo ele foi eleito porque ele prometeu acabar com as Farc. Com o discurso todo, não, estou contra as Farc. Quando foi eleito, quando chegou ao poder, o que ele fez? Ele está dando todas as facilidades para as Farc. Uma coisa de louco. É a mesma, aí aparece babaca do ACM Neto, propõe, ele não está nem escondendo suas intenções, ele é um cara de esquerda. Ok? Ele está defendendo ali uma agenda de esquerda, principalmente quando ele, de uma forma tão explícita, está defendendo aí um segundo carnaval. Tem certeza que você quer um segundo carnaval, que o primeiro carnaval já é um problema. Segundo carnaval, então, isso é o que mais para disso de dinheiro, mais recursos para construir sambódromos no Brasil inteiro, mais dinheiro do governo para financiar lá, cantores e músicos, inclusive bem-sucedidos. Eu não estou falando daqueles incompetentes como Gilberto Gil, Caetano Veloso, que só sobrevivem com dinheiro do governo, com ROI, com direitos autorais pagos por programas do governo, né, showzinhos que o governo diretamente financia para dar um emprego para esses incompetentes. Estou falando que tem muito cantor lá de axé que é competente, que consegue sobreviver com o seu próprio dinheiro, não precisa de dinheiro. Mas esse segundo carnaval, com certeza vai mandar dinheiro para esse pessoal que não precisa de recursos do governo. E é isso, né? A gente não tem que se render a esses porcarias. E eu vou mencionar aqui algumas histórias que eu identifico muito com essa questão de a gente está fraco, ok? Nós estamos fracos, nós não estamos organizados, nós vamos começar a nos organizar, mas para isso é necessário valor e virtude. E eu vou mostrar como na história o destino, ok? O acaso, ou então não sei que força, recompensou homens e mulheres que, como a música aí do Gabriel, lutaram até o último momento por um valor que eles acreditavam e esses valores prevaleceram. Pessoas não se renderam à facilidade, ok? Ao caminho mais fácil e conseguiram vencer. O primeiro é uma história que está em Juízes, capítulo 7, que fala do Gideão. E o Gideão ali estava perto das cidades
de Midian, né, dos midianitas, e eles estavam sendo atacados ali pelos midianitas, e era necessário fazer uma guerra contra esses midianitas. Só que, aí eu vou colocar Deus no meio, porque a Bíblia tem que falar de Deus. Os judeus estavam com 30 mil homens, os midianitas eu não me lembro se eles mencionam. Mas não importa esses 32 mil homens. A historinha, a parábola era que Deus queria mostrar que aquela vitória era uma vitória de Deus e que eu chamo uma vitória dos valores, ok? Vitória de um modo de vida, de uma crença positiva, uma crença benigna. Por mais que não seja, em algumas partes de Juízes, nós vemos que esse livro é um livro que não é o mais valoroso da Bíblia, mas pensem assim, vamos supor que ele estivesse com os melhores valores e que houvesse uma força querendo mostrar que essa força que foi manifestada lá nos Estados Unidos, como eu já mencionei hoje, ela é ela que vence. Então tinha 32 homens, veio Deus e falou para Gideão assim, olha só, eu quero que vocês vençam, só que eu não quero que vocês pensem que foi por causa de vocês. Eu quero que porque vocês estão fazendo a coisa certa. Então você vai fazer o seguinte, você vai falar para eles assim, todos os que forem medrosos e fracos podem voltar, podem se retirar aí da montanha de Gileade, se eu não me engano, o nome da montanha onde eles estavam, podem retornar. E 22 mil homens retornaram lá para as cidades judaicas. Não era o suficiente, ficaram 10 mil homens. 10 mil homens ainda era um número que, se eles enfrentassem os midianitas, ninguém ia atribuir a motivos inexplicáveis. Então Deus falou assim, então vocês vão pedir para esses judeus, 10 mil, beberem água. Aqueles que trouxerem água até a boca e tomarem como cachorros, como animais, você vai colocar de um lado. E aqueles outros que se ajoelharem para beber a água, você vai colocar do outro. Para quê? Para dispensar as pessoas que se ajoelharem para beber água. A intenção aqui, muitas pessoas não entendem o que aconteceu. Realmente tem algumas traduções que dificultam o entendimento, mas é mais ou menos o seguinte. Quando você se ajoelha para beber água no rio, você fica despreparado e fica suscetível a um ataque surpresa. Geralmente a pessoa que faz isso, ela vai deixar suas armas nas margens do rio, vai entrar no rio, se ajoelhar e beber. Aquelas pessoas que se agacham, pegam a água com a mão e levam para a boca, elas continuam de pé, elas continuam atentas. E essas pessoas que levavam a água para a boca, apenas 300 homens. Os outros 9.700, ele mandou de volta para a cidade. Ele falou, não, sai aqui do Monte Gileade, que a gente vai cuidar de tudo. E, depois de tudo isso, ele dividiu lá os 300 homens em 3 companhias, derrotaram os midianitas. Ok? Eles venceram. Mesmo com dificuldade, eles venceram. No caso, o Gideão buscou a dificuldade. Por quê? Porque a capa dele dizia para ele buscar essa dificuldade. No caso de hoje, da mesma forma, a gente não pode, porque parece ser fácil. É fácil votar num ex-membro de um grupo terrorista que era Ação Popular, como o José Serra. A gente não pode votar num vagabundo desse. Mais fácil, eu sei que é mais fácil, mas não pode. A gente pode votar no cara que não é do PT, mas diz assim, não, vamos fazer um segundo carnaval, porque o Brasil não tem outros problemas para resolver. A gente pode fazer isso. É mais fácil, mas não convém. Não é conveniente. A história está cheia de exemplos de pessoas que não apelaram para a facilidade e venceram os seus desafios. Por que a gente não conseguiria de novo? Pergunto para os senhores. Mas para isso é necessário valor. Para isso é necessário esforço. Um esforço que eu não estou vendo em uma boa parte aí dos conservadores. Ok? O outro exemplo aconteceu
na batalha de... Eu vou falar porque é um caso interessante. No caso dos muçulmanos, okay, dos islâmicos, estava lá o Maomé em Badr, ele foi atacado por 900 inimigos, ele estava ali com 300, com 300 seguidores da sua recém-fundada fé. E a questão era a seguinte: os seus inimigos iam proibir a nova religião monoteísta islâmica de poder se estabelecer no Oriente Médio. Era uma luta por liberdade. Apesar, olha só, eu tenho plena consciência, depois a coisa ficou feia. Depois eles pisaram feio na bola. Mas isso daí não importa. O que importa é que na época eles estavam com essa intenção de não, vamos defender a nossa liberdade de os valores que nós temos. E uma coisa interessante na religião muçulmana é que a gente tem que ver o que é a religião e o que é a cultura. Se a gente for parar para pensar, a religião cristã até um tempo atrás também não era a mais perfeita. Ela não era a religião menos tolerante, a mais tolerante. Ok? Mas a religião cristã evoluiu junto com a sociedade, e aqui no mundo ocidental, a gente pode dizer que houve sim um mútuo apoio, ok? De pessoas pensando, pessoas se tornando mais civilizadas, e também com uma cultura cristã, em que foram selecionando coisas positivas e anulando as coisas negativas. E hoje, eu tenho certeza que no mundo há sociedade ocidental, que foi forteada também por esses valores judaico-cristãos, é a mais esclarecida. Talvez eu compararia ali com o Japão, mas como eu estou aqui na sociedade ocidental, eu tenho ali um grande respeito à cultura dos patriotas de 1776, então eu vou estabelecer isso aqui para fins desse programa. E no caso, o Maomé, ele estava ainda numa sociedade que não ficou a coisa ruim, que continuou, então que se tornou, que ficou pior, eu acho que até piorou, mas durante um tempo, muito do crescimento do islamismo, e até hoje, em alguns lugares o islamismo cresce porque há uma certa defesa a virtudes e valores. Antes daquela batalha, eles jejuaram, eles fizeram, ficaram de vigília, eles não dormiram, eles rezaram, eles fizeram uma série de sacrifícios para mostrar, olha só, eu estou defendendo uma coisa que eu realmente acredito e que eu pensei no assunto e eu acho que isso vale a pena. E 300 homens com Maomé derrotaram 900 outros árabes que queriam acabar com ele. Entendo que na presente situação do mundo isso daí não é o melhor exemplo, mas eu achei interessante citar, porque você sabe, eu sou historiador militar, eu gosto de batalha, eu gosto de exemplo de batalha, essas coisas. E o terceiro caso aconteceu em 480 a.C., na Batalha de Termópila, e eu acho que é uma das causas que são um dos exemplos que são mais adequados no nosso contexto. Por quê? Nesse caso, os 300 de Esparta, sob o Leônidas, eles morreram. Eles foram massacrados nessa batalha, mas foi uma batalha que garantiu liberdade para a sociedade grega da época. A Termópila fica ali num desfiladeiro, é difícil você passar com um grande número de homens, ok? Eram mais ou menos 70 mil persas contra 300 espartanos, mas mais ou menos 10 mil outros gregos. Nos últimos dias da batalha, os outros gregos eles retornaram para defender suas casas, mas os espartanos eles falaram assim, não, é importante que a gente dê um tempo, atrase esses persas para eles retornarem. E eles arriscaram a vida deles e eles perderam a vida deles. Ok? Havia como na música, havia uma pequeníssima chance de sucesso. E ainda assim, eles arriscaram tudo por aquilo. Eles podem ter perdido. É o que eu falo, pessoas vão morrer.
Esse pessoal da esquerda, ele é um pessoal assassino, preza pela vida humana. Tentem procurar aí os depoimentos dos índios chavantes, que eles mesmos, os índios chavantes nessa questão aí de Suiamussu, eles mesmos estão falando, esse pessoal da UNAI, esse pessoal de ONG ambientalista, está mandando a gente atacar os homens brancos. Okay? É um pessoal que quer guerra, eles querem morte. Então, relaxa em relação a isso. Mais pessoas vão morrer, infelizmente, porque a esquerda assim quer. Infelizmente, a esquerda está no poder hoje. E não é por isso que temos que flexibilizar os nossos valores. Eu acho até que a gente está numa situação muito conveniente, porque a gente ainda consegue estar. Nós ainda não chegamos numa Venezuela. Está muito próximo de uma Venezuela, mas a gente ainda consegue estar. Mas para isso precisa se organizar, não ouvir oportunistas, não ouvir a ACM Neto, não ouvir esses vagabundos do PSDB, não ouvir falsos direitistas, ok? A gente tem que se concentrar em valores, ok? Então esse aqui foi o primeiro caso. Eu vou propor um exercício no primeiro semestre do ano que vem, que é mais ou menos o seguinte. Eu já falei desse exercício, eu estou planeando ele há um tempo. Eu estou pensando nesse exercício para fortalecer, para nos fortalecer, como eu posso dizer, não sei, energeticamente, mas é mais ou menos o seguinte: como eu denuncio em vários programas, o comunismo, o socialismo é uma religião do mal, embasada e ancorada em 7 pecados capitais. E eu vou propor uma marcha pelos valores. Uma marcha pelos valores. Durante 7 semanas, nós iremos fazer exatamente o oposto dos 7 pecados capitais. Os senhores se planejem para isso. Ou seja, tudo vai começar com a questão da ira, para a gente combater a guerra de classes, que é ancorada na ira, é a parte da religião marxista ancorada na ira. A gente vai pregar durante, vai ter uma semana de fraternidade, em que os senhores podem propor outras medidas, mas a gente não vai, por exemplo, eu costumo denunciar esses esquerdistas como vagabundos incompetentes. Eu não tenho nada contra isso, porque eu sei, a verdade é essa. Eles são vagabundos incompetentes. Mas é conveniente para nós podermos controlar esses instintos que apontam o perigo no nosso coração, ok? Nós sabemos que eles são perigosos, sabemos que são vagabundos, mas é conveniente bem, durante uma semana, a gente escolher não fazer isso. Os senhores são capazes de me seguir com isso? Durante uma semana, nós vamos escolher não denunciar que não são os próximos, ok? Fique claro isso, não são os próximos. Não é errado, deixo claro aqui, não é errado denunciá-los. Não é errado chamá-los de vagabundos. Mas durante uma semana, a gente vai escolher em todos os parâmetros da nossa vida. Eu aqui, tanto no programa quanto fora do programa, vou fazer isso. Vou escolher não fazer isso. Na segunda semana será a questão da gula, né? Da ditadura do proletariado baseada na gula estatal. A gente vai fazer uma coisa oposta à gula, que é jejum. Durante uma semana a gente vai fazer algum tipo de jejum que os senhores acharem apropriados. Eu tenho pedido de informações para pastores, para padres, para pessoas de religiões ou de ideologias que jejuam. Agora, a que eu vi que mais pode se adequar ao as nossas atuais condições seria o jejum islâmico, não por um respeito especial à religião islâmica, ainda mais por causa de tudo que os árabes têm feito hoje em dia, que é uma coisa muito negativa, mas eu também não acho que o muçulmano que segue aquele negócio direitinho e não ouve essa parte da sociedade árabe e a sociedade islâmica que mostra que eles são um povo menos civilizado,
Mas por uma questão de conveniência, o jejum islâmico é o seguinte: vocês não podem comer enquanto houver luz do sol. Se a luz do sol, os senhores não comem. Só quando estiver escuro. Ou seja, fazer algumas refeições durante a noite e de madrugada. Eu vou insistir na questão do espírito do jejum, ou seja, comer o mínimo possível, não fazer como algumas pessoas fazem esse jejum, que é come adoidado de noite, não tem que manter o espírito do jejum, mas durante uma semana a gente fará um jejum de específico que eu vou propor aqui, se os senhores quiserem seguir outras formas, eu também apoio. A terceira semana, nós iremos pregar essa. Eu estou com dificuldade para imaginar qual seria a oposição que seria a vaidade. Não, o orgulho, né? O orgulho comunista de achar que está certo, sendo que já se demonstrou que está errado. E por causa daquela causa, eles matam, eles roubam, eles estupram, eles fazem eles tocam horror achando que fazer a coisa certa. Eu ainda não imaginei o oposto, eu estou imaginando falar a verdade, que seria mais ou menos fazer, se vocês forem católicos ou evangélicos, fazer confissões. Eu estou imaginando alguma coisa do tipo. Chegar para pessoas que eu confio e acredito, falar dos erros que eu tenho cometido, então dos erros que eu cometi, e pedir formas de me corrigir, que é uma forma de combater a questão do orgulho, porque eu comparo muito a questão do orgulho, principalmente o orgulho comunista, com estar com a verdade, com a justiça, pensando que está seguindo o bem maior. Eu também pensei em falar as partes que eu acho negativas no movimento conservador, libertário, de direita, que eu tenho consciência, não pensem que não, mas que negócio, se eu estou aqui tendo essa potência, que eu acho que é natural que eles existam, a gente tenta minimizá-los, não falar deles, mas tenta minimizá-los, mas eles existem, infelizmente. Ok? Então, seria o que eu proponho, que eu acho adequado. Aí, na quarta semana, seria a questão como é que é? Do preconceito, não tem nada de preconceito. Tem a cobiça e tem a inveja. Sim, a inveja, que é a base da necessidade de se criar uma sociedade materialmente igual. Então, para a gente não ser como os vagabundos da esquerda, nós iremos pregar não a inveja, mas a valorização do irmão. E eu estou pensando em alguma coisa diferente da questão da ira, né, de não fazer guerras de classe, que seria paternidade, alguma coisa como fazer trabalho voluntário durante uma semana, alguma coisa do tipo. E os três... Opa, me desculpem. Então, as 3 últimas semanas que seriam como o comunismo chegar ao poder, que seria a cobiça, ou seja, acabar com a propriedade, a preguiça, acabar com o trabalho, e a luxúria, acabar com a moralidade, as religiões e a família. Então, para combater a cobiça, eu vou pedir para os senhores, se os senhores seguem alguma religião, então defendem alguma causa, pagarem 10% do que vocês ganham, ou então um valor aí que seja relevante para os senhores, para a causa que os senhores defendem. E eu vou abrir votação para que os senhores digam, olha só, o patriota vai, nessa semana, doar 10% do que ele ganha para determinada causa, que eu só vou excluir as causas esquerdistas. Por exemplo, eu não vou doar um centavo para lixo ambientalista, ou então essas causas que eu não acredito. Mas vocês vão falar até se vocês falarem assim, acho que o patriota tem que doar 10% do que ele ganha para a igreja católica, então para a igreja evangélica, eu de boa vou fazer isso.
Então, e eu vou, é claro, assim, mesmo que eu faça sozinho, eu provavelmente vou fazer, mas eu gostaria de ser acompanhado. E por muitas pessoas. Na semana do trabalho, eu vou propor que tu trabalhe mais e eu vou fazer um programa por dia. Ou seja, eu vou fazer o Patriota 7 dias durante essa semana e não vem a questão da luxúria que eu vou propor a abstinência sexual e de outras coisas que os senhores tenham vícios. Por exemplo, álcool, cigarros, se os senhores dependem disso, também uma semana de limpeza, ok? Então, eu acho que é o primeiro caminho para a gente ver que a gente só presta para alguma coisa se a gente tiver valores, ok? E sem valores a gente não vai chegar em lugar nenhum. Vocês podem achar que votar em alternativas ao PT vai levar a algum lugar, não vai. Porque se a gente não melhorar na questão dos valores, a gente está fudido, ok? Olha só, um outro exemplo. Os Sons da Liberdade que deram força para a Revolução Norte-Americana, eles, principalmente na questão do Congresso da Lei do Selo, em 1765, ok? Foi isso? Ou 64? Não, foi em 65. Eles propuseram boicotes, ok? Boicote, ou seja, vocês não vão comprar coisas que vocês querem. Mas é importante naquele momento não comprar essas coisas que os senhores querem. Para quê? Porque vocês estão defendendo estrategicamente um valor que vocês têm. Uma coisa que vocês querem. E não é sofrimento. Abdicar o consumo de uma coisa que vocês querem. Okay? Não é porque nós não gostamos de consumo. Não, nós estamos completamente a favor do consumo. É que eu costumo falar aí com alguns libertários que querem ser libertários ideológicos radicais e não notam que a gente está numa situação em que algumas coisas a gente não pode pensar como, não, vamos liberar tudo. Os patriotas norte-americanos eram completamente libertários, mas eles mesmo assim propuseram boicote a consumo de alguns produtos, principalmente ingleses. Por quê? Porque era conveniente, era bom fazer isso. E não só isso, eles também, sabendo que havia escassez, sabendo que se eles não consumissem os produtos ingleses, haveria escassez nos Estados Unidos, eles propuseram formas de vida mais rústicas, ou seja, evitar bebida, evitar desperdício, evitar jogos. Para quê? Para economizar os recursos. Porque eles sabiam que isso se aproximava. E minha intenção com essa marcha pelos valores vai ser justamente essa. Preparar as senhoras e os senhores para ter os valores necessários, porque a barra vai ficar bem mais pesada. Vai ficar mais pesada, não tenho dúvidas. A gente está vendo agora a questão de Suyamusu, que eu vou comentar melhor depois, próxima música, que é justamente o hino da proclamação da República. Ok? Então, muito obrigado por estarem acompanhando e até logo. Trabalho de luz desdobrado sobre a longidão desse céu, desse canto rebelde o passado, vem remidos na cor de Isabel. Deixa o hino de glória que vale, esperança de um novo porvir, com visões de triunfo em vale, vem por ele lutando subir. Liberdade, liberdade.
la patria lodar. Liberdade, abraçadas sobre nós, das lutas da tempestade, já cantamos tua voz. Segue imensos valentes, haja sangue no nosso pendão, sangue vivo do herói Tiradentes, latitude em saudade pavilhão. Mensageiros de paz nós queremos, é de amor nossa força e poder, nossa guerra. Liberdade, liberdade, abraçada sobre nós, das lutas da tempestade, já cantamos tua voz. Ipiranga é preciso que o grado seja um grito soberbo de fé. O Brasil já surgiu libertado, sobretudo por as rédeas de pé. Em apoio brasileiros avante, vezes louros colhamos global, sejam nosso país triunfante, livre terra de livre igual. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas da tempestade, já cantamos tua voz. Isso aí, senhoras e senhores, estou de volta com o Patriotas da Resistência. Como eu mencionei no começo do programa, a questão lá do Matt Damon. Acontece o seguinte, ele está fazendo um filme chamado A Terra Prometida. Um filme que vai falar mal dessa tecnologia de fracking, que é a exploração de petróleo vindo de rochas, ou então ou alternativas à exploração normal de petróleo. E existe um diretor de filmes mais esclarecidos, eu não me lembro o nome dele, mas ele está fazendo um filme para mostrar como os grandes produtores de petróleo, principalmente lá no Oriente Médio, eles estão financiando essa política, essa propaganda contra o fracking, que teoricamente, aí alguns especialistas dizem que tornaria os Estados Unidos os maiores produtores de petróleo do mundo. E esse diretor ele descobriu que ali os países dos Emirados Árabes, eu acho que sim, dos Emirados Árabes ou Abu Dhabi, ok? Que o pessoal ali de Abu Dhabi, eles estavam financiando de uma forma substancial esse e é um pessoal que produz petróleo. Okay? Esse fracking vai ser um concorrente direto do petróleo. Mais do que isso, a agenda esquerdista, e principalmente ali seguida pelo Matt Damon, é daquele ambientalista que é contra o uso, a utilização de combustíveis fósseis. Então, olha só, ao mesmo tempo que ele está fazendo um filme que prejudica economicamente o seu país, os Estados Unidos, ele também está sendo financiado por produtores de petróleo, grandes produtores, inclusive,
E acontece que lá na estreia do filme, teve uma espécie de bate-papo, de perguntas que os jornalistas poderiam fazer para o Matt Damon e para, acho que é Krasinski, ou Kaczynski, que é aquele babaca que trabalhava no The Office, aquele moleque que namorava com a menina. E os dois estavam lá sentados, eles estavam recebendo perguntas todas bem, falando bem, né, do filme, então para levantar a bola deles, veio esse rapaz e falou: olha só, eu vi que um dos seus financiadores, e um dos financiadores mais relevantes, ele é um produtor de petróleo, lá de Abu Dhabi e dos Emirados Árabes. Para que a gente não produza petróleo com essa tecnologia de fracking, e eles ganhem muito dinheiro continuando exportando para a gente. Vocês são tão contra aí os combustíveis fósseis, como é que vocês explicam que um dos seus financiadores, inclusive ele estava falando isso, ele falou assim: não, vocês estão sendo financiados por produtores de petróleo. Eu acho que o Kaczynski ou o Matt Damon deu um sorrisinho a ele. Inclusive vocês parecem achar engraçado, porque vocês estão sorrindo. E o que vocês acham disso? Aí ele falou, eles responderam lá qualquer merda, inclusive queijando, que ficou um negócio assim, bem feio. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver de uma forma mais legal. E eles falaram alguma coisa, ele não. Aí o diretor falou assim: não, inclusive, esse debate aqui, essa pergunta vai estar no filme. Aí o Matt Damon começou a se rasgar mais. Assim, foi um negócio feio. Foi a única parte dessa entrevista com o Matt Damon e outro babaca que foi excluída do podcast liberado pela Apple, se eu não me engano. Esse rapaz, esse diretor, ele reclamou, mas ali está a Apple no seu dito de negar, né? Acho que é uma coisa negativa fazer isso, mas ele reclamou, mostrou aí para todo mundo que a Apple estava fazendo uma certa censura. Mas eu estou falando isso para mostrar o que está em jogo hoje em dia, o que vocês vão ouvir ano que vem. Os senhores vão ouvir mais sobre fracking, vão ouvir mais sobre a tentativa de ambientalistas impedirem o desenvolvimento dos nossos países, e principalmente dos Estados Unidos, que é o principal inimigo do mundo socialista, não os Estados Unidos do Obama, mas os Estados Unidos que resiste ao Obama, ok? Esse é o pior inimigo dos socialistas. Os senhores também podem ser piores inimigos dos socialistas se agirem como um inimigo dos socialistas. Então, essa daí é uma primeira informação que eu queria passar. Outra, eu falei, né, que morreu nessa semana o 101º policial. Ele foi assassinado de uma forma muito... Foi uma execução. Um carro escuro, 2 pessoas pararam do lado do carro desse policial. Ele recebeu 2, 3 tiros, eles fugiram. Execução do PCC. E ainda assim a mídia se coloca em favor dos bandidos. E o motivo que eu pedi para os senhores boicotarem a Veja, é que a Veja deixe claro que vai demitir o vagabundo. Esse eu não tenho medo de falar competente, é um vagabundo que trabalha lá na Veja. Eu também, não me lembro o nome, também não veio ao caso, mas esse vagabundo, a Veja deve saber quem é, escreveu uma matéria assim. Policiais executam, o título era esse: policiais executam adolescente em São Paulo. Em retaliação, o PCC queima 2 ônibus e, por causa da execução dos policiais, 2 pessoas morrem queimadas. Olha só a inversão de valores e as mensagens subliminares e o exercício mental que o retardado desse jornalista teve que fazer para vender essa mentira aos senhores. O que aconteceu? Lendo a própria reportagem, a gente descobre que o carinha morreu numa troca de tiros. Nos depoimentos que existem, ok? Nos depoimentos que estão lá, eles todos têm bastante consciência de que
O carro da polícia, ele foi alvejado pelos tiros dos vagabundos. O vagabundo do jornalista, ele vendeu a reportagem como se tivesse sido uma execução. Só que quando a gente lê mais e lê em outras fontes, a gente vê que a polícia ficou lá, veio o irmão do vagabundo, tentou brigar com a polícia falou, ó, fica aí na sua, moleque, porque a gente está lidando com casos de segurança. A mãe do moleque foi lá e tentou reclamar. É aquele negócio que hoje os pais estão muito tolerantes com as bandidades dos filhos. Mas o que é relevante? A gente sabe que não foi uma execução. Isso daí está claro na reportagem. Não sei como o jornalista não teve vergonha na cara para pelo menos não dizer que foi uma execução, que foi uma resistência seguida de morte. Porque havia mais um adolescente, olha só, havia mais um adolescente com esse outro moleque. Eles estavam armados, trocaram um tiro com a polícia e o outro adolescente sobreviveu. Ele foi baleado, mas sobreviveu. Se fosse uma execução, ele não teria sobrevivido. E se fosse mesmo uma execução, por que motivo eles iam fazer isso perto da casa do moleque, ok? Esperar todo mundo chegar e antes de ir embora e inventar alguma desculpa que não foram eles. Por que motivo eles iam ficar lá, fazer o auto de resistência, enfrentar o moleque lá, o irmão do moleque que morreu, que tentou desafiar a polícia? Estava armado, arque com as consequências. Estava armado e enfrentando a polícia, que fique claro, estava armado e enfrentando a polícia, arque com as consequências. Ok? E é isso. E o pior de tudo é que, olha só, 2 horas depois, os vagabundos lá em São Paulo, do PCC, queimaram 2 ônibus e mataram, carbonizados 2 civis, 2 cidadãos de São Paulo. E o vagabundo incompetente, o retardado do jornalista, diz que essas 2 pessoas morreram por causa dos policiais. Olha só que retardado, que falta de vergonha na cara, que falta de respeito a esses homens, esses senhores, que saíram de casa para proteger a vida dos cidadãos paulistanos. Isso é agenda de esquerda. Pessoas que fazem isso, elas estão com ordens de demonizar a polícia. As pessoas não fazem isso por acaso. Isso que eu quero que os senhores entendam. As pessoas não pensam automaticamente que o policial sai de casa necessariamente para entrar em confusão. Não, eu vou sair de casa para matar alguém, eu não estou nem aí, porque a vida é tranquila mesmo. Afinal, se eu matar alguém, ninguém vai perceber, né? Que nem acontece com o pessoal do PCC, que eles saem de casa realmente para matar, porque eles têm ordem para matar e queimar o ônibus. E se eles matam alguém, esses vagabundos de jornalistas, que agora a gente vê que está na Veja também, eles falam que a culpa não é minha, a culpa é do policial lá. E na cabeça desses retardados deve acontecer a mesma coisa. Eles acham que vão ser protegidos, né? Eles veem os policiais, são pessoas do mal, pessoas que querem sair de casa para matar alguém, não importa quem. E eles vão estar protegidos, porque ninguém vai pegar eles. E que vagabundagem é essa? Por isso que eu estou propondo aqui um boicote à revista Veja. Pelo menos, olha só, se vocês são menos sérios nisso que eu estou falando, pelo menos até o momento que a Veja publique a demissão desse incompetente. Ok? Quando eles falaram assim, ó, a gente teve uma reportagem em tal dia em que o vagabundo disse que 2 cidadãos de São Paulo morreram por causa da polícia. 2 horas depois da confusão, que até terminar a confusão, a gente não sabe o que aconteceu. Nem o pessoal da vizinhança sabe direito o que aconteceu. Disso para em 2 horas dar ordem para 2 vagabundos, ou então mais vagabundos, irem caçar ônibus em São Paulo, queimar e matar 2 pessoas, é só vagabundagem, não é incompetência que explica, é vagabundagem mesmo. Ok? Então até a Veja publicar que demitiu o vagabundo sem comprar a Veja. Ok? Sem comprar a Veja, fica tranquilo em relação a isso. Cancele sua assinatura. Eu já cancelei minha assinatura. Eu comentei aí, senhora Sara, que ela já tem gente da Veja entrando em contato querendo que eu
me vender serviço por metade do preço. Agora eles estão com uma propaganda aí de 70 centavos por dia. Se fosse de graça, não compraria um lixo que vai remunerar vagabundos, que vai acusar a polícia de cometer os crimes que o PCC comete. Que fique claro, eu não vou financiar um lixo como esse. Ok? Sinto muito ao Reinaldo Azevedo, eu continuo lendo lá o blog dele, mas a revista é um lixo. Temos que boicotar essa porcaria. Então, essa daí era uma outra informação que era importante passar. Agora, a questão também de Suyamusu. Pessoal, vou explicar novamente o que foi essa invasão, né? Invasão porra nenhuma. O que aconteceu foi o seguinte. Ali na região de Mato Grosso, delimitada por mais ou menos Água Boa e Nova Chavantina, há uma intenção da FUNAI de criar uma reserva. Nessa região habitam várias pessoas, produtores rurais, pessoas que produzem, que têm a propriedade da terra, ok? Como em qualquer parte do Brasil, também tem suas favelas, como no caso de São Paulo. Olha só, em São Paulo, tentaram tirar aquelas pessoas de Pinheirinhos, aí veio toda a esquerda e reclamou porque estava tentando tirar esses sim poceiros, esses sim pessoas que estavam ali vivendo aqui na sua favela, em Pinheirinhos. Aí a esquerda se mobilizou contra a retirada daqueles favelados de Pinheirinhos. Agora é o contrário. Agora tem pessoas ali com a propriedade das terras, tem pessoas que trabalham e dependem daquelas terras, só que a FUNAI disse assim, não, isso daqui é reserva indígena. A forma como eles fizeram a demarcação é completamente furada, é fraudada, as pessoas sabem disso, os chavantes sabem disso, e há depoimento de chavante falando, olha só, apesar de eu querer essa merda aqui, porque tipo, o cara também não é honesto, apesar de eu querer essa merda aqui, eu não confio na metodologia aí da FUNAI. E, por causa de uma injustiça, eles querem retirar um grupo, acho que são 7 mil famílias de suas propriedades. Está tendo muito sofrimento, está tendo muita dor de cabeça. Já assisti depoimentos de pessoas falando assim, não, me dá vergonha de ser brasileiro. Depois, saindo daqui, eu vou para outro país. Vou para Paraguai, vou para os Estados Unidos, porque eu não é vergonhoso ser brasileiro. E eu concordo com ele. Eu estou aqui por causa da minha família, das pessoas que eu amo. Concordo com ele. Ok? O governo brasileiro está oprimindo muitas pessoas e me dá vergonha de as pessoas se mobilizarem para auxiliar, para falar uma palavra de apoio com eles. E me dá mais vergonha que uma vagabunda lá do SBT generaliza o caso, dizendo assim, não, vocês resistiram ao desalojamento pela Polícia Federal, isso Yamusu, e essa retardada ela mente, né? Porque a jornalista, teoricamente, ela sabe que o pessoal está ali, tem a propriedade da terra e tiveram que sair de lá à força. E ela tenta equipará-los a poceiros, a pessoas que não deveriam estar ali. Então, essa retardada, essa incompetente, me faz ter vergonha de estar aqui no Brasil. Ok? Dói assistir esse tipo de situação. Dói ver ali aqueles senhores, aqueles trabalhadores, aquelas pessoas honestas sofrendo e ninguém, a mídia não se mobiliza para falar, olha só, eles são certos. Quando é que a população vai se opor a essas políticas ambientalistas lixo, a esses ambientalistas de merda, essa porcaria, esses vagabundos do Partido Verde? A Marina Silva. Quando é que a gente vai começar a apontar o dedo na cara desses retardados e falar, vocês estão errados, vocês são os retardados, vocês estão explorando o brasileiro, vocês estão querendo acabar com a propriedade. Isso daí não é preocupação com o meio ambiente, é tornar o campo mais violento. E o depoimento dos próprios índios.
confirma isso, que quem quer criar confusão são esses vagabundos do governo e os vagabundos ambientalistas. E dá vergonha não ver na mídia, não ver nos jornais, ninguém comentando isso. Dá vergonha. Eu nem sei te dizer. Eu vi a mesma coisa. Lá na apropriação da Raposa Serra do Sol foi a mesma situação. Ali, uma região de 3% da reserva poderia ser preservada e que, se eu não me engano, representava 10 a 20% da economia do Estado, eles tinham que sair dali. E foram colocados em lugares medíocres, ok? O governo finge que compra, né, com títulos de reforma agrária com vencimento para 30 anos, absurdo. Isso daí já era vendido pelo vagabundo, por aquele retardado do João Goulart. E com um governo comunista, eles conseguiam estabelecer, instituir essa porcaria, e aconteceu uma coisa. Eu vejo aí no debate de hoje, com esse Pécio lá de Salvador, ele falando, não, mas gente, tem que tomar cuidado, porque eles já estão apropriando. Aí me mostrou aí o caso eu acho que é de Suyamosu, só que desde 2005 esse tipo de abuso acontece desde antes. Desde 95, 97 já há casos como esse em Corumbiara, que isso direitinho. A polícia recebe uma ordem para tirar os índios, esses 5 terceiros invasores, de Corumbiara, são recebidos a tiro. Então eles falam com o juiz reforça o trabalho da polícia. A polícia volta lá com Corumbiara e são recebidos a tiro. Tenta de tiro, morre policial, morre uma criança, e está comprovado lá no processo que os responsáveis pela morte da criança foram, não eram índios, eram sem terras. Aí vem um vagabundo aí, se eu não me engano, até não sei se era o Cardoso, ministro da Justiça, mas um vagabundo da esquerda propõe anistia aos assassinos. Anistia dos sem terras que receberam a polícia a tiro e colocaram a vida de crianças e mulheres em risco. Isso me dá vergonha de ser brasileiro. Aí falam assim, não, mas você tem que ser mais ufanista, coisa da porra nenhuma. Olha só, o que vai fazer de vocês patriotas? Não é se vocês têm orgulho do Brasil. Não é se vocês acham que isso aqui é uma maravilha. Porque a gente sabe que isso aqui é um lixo. O que vai fazer de vocês patriotas, até nacionalistas, é a vontade que os senhores têm de melhorar essa porra. Se eles querem melhorar isso, então isso faz vocês melhores. Faz de vocês patriotas, faz de vocês até aí nacionalistas, para quem é nacionalista. Mas dizer que, apesar disso, a gente tem que ter orgulho, por quê? A população se mobilizando em solidariedade a esse pessoal. Agora tá. Não, olha só, eu vi há 3 horas atrás uma reportagem, não está aqui, infelizmente, deixa eu ver se eu encontro. Infelizmente perdi o link, mas os produtores rurais da região estão se mobilizando e estão fechando ali a BR-158, se eu não me engano, em protesto pacífico contra essas desapropriações. Porque eles já estão vendo aquele negócio da fraternidade que eu digo. Eu disse que eu vou defender aí na semana, na busca pelos valores, na marcha pelos valores. Fraternidade. Não é porque não é com a gente que a gente não tem que se mobilizar ou ter menos pena. Eles estão perdendo a propriedade deles e o local em que eles cresceram de uma forma absurda e tirana. E não é porque a senhora e o senhor moram no Acre, ou então no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo, longe do campo de batalha, que não é com os senhores. Porque isso daí não é só um atentado ao seu irmão. É um atentado ao princípio da propriedade. É um atentado ao princípio da propriedade, que vai acabar chegando nos senhores. Começou lá em Roraima. Começou lá no Raposa Serra do Sol. Foi já para Rondônia, onde aquela Liga dos Camponeses Pobres atua, criando um para-estado ali e ninguém fala nada. É como se não existisse. Eles têm crescido dia a dia, eles já são têm mais homens, mais soldados
do que os vagabundos que foram por bem eliminados no Araguaia, ok? E agora a gente tem aí Suiamussu, em Água Boa, Nova Chavantina, Querêncio, uma coisa assim, tem um outro município ali na região. Já está acontecendo, e tem acontecido isso. Essa agenda da esquerda pelo desarmamento, apesar das manifestações sociais do cidadão contra o desarmamento, é uma forma de agressão à propriedade que as pessoas também não têm falado muita coisa. E pensem que a intenção deles é só desarmar os senhores e também desarmar aquele pessoal, para eles ficarem mais desamparados. Para quando virem os sem terra, os índios invadirem suas propriedades, tenham que fugir. Eles não possam defender sua propriedade e sua família. Mas ninguém pensa isso, ninguém fala isso. Que porra de país é esse? A gente não pode ter um pouquinho de seriedade? Um pouco de seriedade política? Eu mostrei aqui em outro programa como o programa do PSDB e do DEM vai junto com essa agenda. Inclusive, eu estou aqui com o primeiro e segundo PNDH. O primeiro PNDH de 1996 e o segundo PNDH de 2002, PSDB. Você lembra quando vocês votam em PSDB pensando que não é comunista? A porra que o Fernando Henrique Cardoso escreveu no primeiro PNDH é o seguinte: implementar programas de desarmamento com ações coordenadas para apreender armas e munições de uso proibido ou possuídos ilegalmente, mas principalmente implementar programas de desarmamento. Item 9 do primeiro PNDH, Plano Nacional de Direitos Humanos de 1996. A gente já sabe a agenda dos vagabundos da esquerda antes e ninguém fala nada. Ninguém pode falar, pô, eu vou votar no lixo do Lula ou da Dilma ou no retardado do Serra. Ah, no retardado do Serra porque ele não é o quê? De esquerda? É a mesma agenda, porra. Não é difícil. Não é difícil saber que votar no Serra vai levar ao mesmo lugar que votar na Dilma, no Lula, em qualquer outro porra do PT. E mais, o Fernando Henrique não para por aí, não parou em 96. Ele criou um outro PNDH. O segundo PNDH em 2002, antes de sair do cargo da presidência, onde os itens 14, 15 e 16 falam de políticas contra o uso de armas de fogo, ok? Apoiar a implementação de ações voltadas para o controle de armas, e campanhas de desarmamento, item 14, e propor edição federal regulamentando a aquisição de armas de fogo e munição policiais, guardas municipais e agentes de segurança privada. Aí a gente vê aí, olha só, em 2002, o vagabundo do Fernando Henrique cria o segundo PNDH, declarando sua intenção de controlar o uso de armas por policiais. Em 2012, 100 policiais morrem em São Paulo, vítimas de emboscadas do PCC. Os senhores acham que é por acaso? Acham que isso daí acontece por acaso? Os senhores acham que essa campanha de vagabundos infiltrados em meios de comunicação, em jornais, em revistas, de demonizar a polícia, de acuar a polícia? O Brasil é um dos únicos países do mundo em que as assistências seguidas de morte não são verificadas no âmbito administrativo, mas no âmbito penal. O policial é preso. É uma vergonha isso. É uma vagabundagem da esquerda que ninguém fala. Isso aí é uma coisa revolucionária. E ninguém fala. Isso é normal. Aí a gente denuncia isso e eles falam assim, não, você está sendo extremista, quando eles estão sendo extremistas. Olha só onde a gente está indo, para onde a gente está indo. Não é para isso acontecer. É vergonhoso o que está acontecendo. Enfim, nós estamos sendo atacados
nós estamos sendo punidos pelo cruzamento de braços de uma boa parte aí da população brasileira. Os conservadores, eles não estão fazendo um bom trabalho. Eu estou vendo que tem conservadores fazendo um ótimo trabalho. Eu sempre falo deles aqui no meu programa. Há bons conservadores, há bons libertários, há boas pessoas. Mas uma parte relevante não está no bom trabalho. Eu vejo aí muitos curiosos criando guerra de classes dentro da religião, no momento que as nossas liberdades, as nossas propriedades, as nossas vidas estão sendo ameaçadas por grupos de esquerda. Eles estão brigando ali para dizer que uma determinada denominação está pedindo muito dinheiro, que a teologia tal está errada, que a igreja que está pedindo dinheiro está errada. Para mim, isso daí é papo furado de religioso com uma agenda de esquerda. Ok? Da mesma forma que eu estou vendo, olha só, tem todos esses problemas. E a esquerda controla muito bem o pessoal religioso. E controlam bem que os males praticados pela CIMI, pela CNBB, a CNBB, inclusive, que apoia essa política de desarmamento, apesar da opinião da população, a geração integral, todos eles conduzem à esquerda, a agenda da esquerda, inclusive com atitudes e ações. Tem meia dúzia de retardados neo-ateus na internet. Só na internet que eles falam, porque não tem nenhuma representatividade. Tem ali 5, 6 vagabundos, vocês sabem quem é. Eles falam e eu vejo ali religiosos achando que aquele ali é o fim do mundo, sem ver o próprio rabo, sem ver o perigo que está na igreja deles, que é muito mais perigoso, é muito pior. E eu não estou falando para criar guerra de classes dentro da igreja. Estou falando para identificar os esquerdistas vagabundos infiltrados na igreja e dizer, olha só, você é um esquerdista vagabundo, viu, Frei Beto? Viu, Leonardo Boff? Viu, Ed Renekiewicz? Vocês são esquerdistas infiltrados. O que vocês fazem não tem nada a ver com religião, é política dentro das igrejas. Eu não vejo um se mobilizando de uma forma séria contra eles. Eles fazem guerra de classes ali contra ideias. Aí ele chegou ao absurdo de achar que a mera manifestação de ser ateu é um perigo, o fim do mundo. É um absurdo a atitude, o comportamento aí de alguns conservadores. É um absurdo. E aquele negócio, vocês acham que não vai haver consequências? Acham que não vai ter nenhuma consequência continuar nessa vagabundagem, continuar nessa coisa morna, nesse café com leite, nessa displicência política? Vai ter consequências. Está tendo consequências. Nós estamos sofrendo, simples assim. Você está sofrendo? Veja aí as reportagens sobre Suyamusu. O pessoal lá está sofrendo. Pessoal nosso. Pessoal trabalhador. Acho que já não teve consequência? Veja aí os filmes de desapropriação lá no Raposa Serra do Sol e vejam as consequências. As pessoas que antes eram responsáveis por 20% da economia do Estado agora vivem em favelas. É a consequência. Então, enquanto não houver valores, não vai adiantar nada. Vocês podem querer, vou votar na segunda pior opção. Não vai melhorar nada. A gente vai voltar para o mesmo lugar, se não para um lugar pior, porque a esquerda controla praticamente tudo. E a única forma de saber quem é de esquerda e quem não é com valores. Ok? Então, eu acho que eu falei uma boa parte do programa, eu vou dar um intervalo aqui. Quando eu voltar a falar daquele babaca do Stephen Kanitz, ele tentou pagar sapo falando da Ayn Rand, do livro A Revolta de Atlas, que parece que ele não leu porra nenhuma. Ele se diz um cara da esquerda, ou seja, ele é pelo menos burro é. Vamos supor que ele é um cara bem intencionado, não é burro. Ele tentou usar um livro que tem toda uma ideologia, mas ele não leu o livro, porque a ideologia dele, que é dos empresários de esquerda, dos empreendedores de esquerda, é o que o livro condena, porra! O cara sabe quem é John Galt. Quem é John Galt?
Eu sei que muitos não sabem, mas é obrigação daquele raso saber se ele vai escrever a porra de um artigo falando do John Galt e da Revolta de Atlas. Mas o babaca não tem o trabalho de ler a porra que ele vai mencionar no artigo dele. E é desses intelectuais lixo, esses intelectuais incompetentes que me faz vergonha mesmo de ser brasileiro. E eles proliferam. E eu não entendo por que as pessoas dão atenção para Stephen Kanitz, Arnaldo Jabor, Manhattan Connection, como se aquilo fosse diálogo, um debate inteligente. É nojento ver isso. Eu vou falar mais sobre isso depois da música. Okay? Se os senhores quiserem ligar para perguntar, para tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Eu vou colocar aqui, vamos ver, Canção do Exército, ok? E eu estou de volta daqui a pouco falando mais, comentando com mais propriedade aí esse artigo desse burro do Stephen Kanitz. E daqui a pouco estou de volta. Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amado. Nas cores de nossa farda, brilha a glória, cuja vitória em nosso valor tem terra, toda a esperança que um povo alcança. Quando altiva fora a guerra, brilha a glória, cuja vitória. Queremos com fervor a guerra só no causador. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, usaremos seu temor. Queremos com fervor a guerra só no causador. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, usaremos seu temor. Como é sublime saber amar, com a alma adorar, até onde se nasce, amor febril pelo Brasil, do coração. Nosso que faz, e quando a nação querida frente ao inimigo correr perigo, se dermos por ela vida, e brilha a glória, cuja vitória. Assim ao Brasil faremos, com festa igual já por filial, e a de pátria salvaremos, e brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com fervor, a guerra só no causador. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, usaremos sem temor. A paz queremos com fervor, a guerra só no causador. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, usaremos sem temor. É isso aí, senhoras e senhores. Eu estou de volta com o Patriota Voz da Resistência. Eu achei que isso daqui ia ser o último bloco. Eu vou comentar duas coisas rapidinhas, porque tá fim, e se os senhores quiserem vir, ligar, algo, coisa assim. Lembrando que eu não dou espaço para esquerdistas comunistas. Recentemente eu tenho eu vi uma manifestação ali daquela menina de São Paulo, do PSDB. Eu não vou falar o nome dela porque eu quero fazer propaganda dela, mas todos sabem quem é. Só entrar lá no Facebook e ver os debates que eu tenho tido, então que eu tenho argumentado. E a questão é o seguinte:
Ela é uma menina de esquerda, ela está com uma certa raivinha de mim, porque eu mostrei para ela que ela é uma pessoa de esquerda. Ela diz que é contra, né, os esquerdopatas, mas ela mesma é um pata. Ela é aquela pessoa, aquele esquerdista que vende. Primeiro fala que não tem cabimento dizer que existe esquerda e direita, ou então debater as coisas no âmbito da esquerda e da direita. Mas depois fala que não, tendo a direita, ela nem fala sendo direita, porque eu percebi isso, inclusive naquele livro Por que Virei à Direita, que nenhum dos babacas que participam do livro falam assim, não, eu sou de direita. A gente vê que agora uma das coisas, uma da agenda, um dos modus operandi da esquerda para manter ali o terreno que eles conquistaram é chamar direitistas de extremistas e radicais. Eles já faziam isso há um tempo, mas eles estão voltando a fazer. E não mencionar que são de esquerda e fazer pensar que são de direita. Eu notei assim, uma semelhança ideológica muito grande, porque virei à direita, ou seja, os três falsos intelectuais que participam desse livro, eles não falam assim, porque estou na direita, não, porque eu virei à direita. Porque você pode virar à direita sendo de esquerda ou de centro-esquerda. Você vira lá, vê, usa alguma coisa mínima, mas continua com sua agenda da esquerda. E ela ali no fim falou assim, não, tendo a direita, ou seja, não sendo de direita, não gosto de esquerda ou então ela mesma é de esquerda, ela usa os métodos da esquerda, inclusive ela pressupôs que eu não soubesse a questão lá da Lei 8.313 de 91, que é a Lei Rouanet, como se fosse uma lei só de compensação de imposto de renda, que é uma ignorância aí que muitas pessoas, inclusive eu acho estranho que ela é interessada no assunto e ela não sabe a lei. Uma boa coisa não ter ganhado as eleições para vereadora em São Paulo, porque seria um desperdício de dinheiro, ter um político que não sabe de lei, né? E outra coisa que ela diz que, você é ignorante, você não sabe que você pode ajudar também as causas. Eu acabei de fazer concursos oferecendo recursos às pessoas que concorrem, que atuam de uma forma positiva. Então, em relação a isso, pode ficar tranquilo. No final do debate, ela fala assim, não, eu não li toda a sua resposta. Assim, pela reação que ela tem, que ela está me ofendendo, ela leu a resposta. Ela fala assim, eu não li tudo, vou trepar. Agora, se ela quer trepar ou não, é problema dela. Ela pode, ok? Eu só acho que uma coisa é um debate, outra coisa é a sua vida pessoal. Você pode trepar com quem você quiser. Eu espero que você faça isso com alguém que te ame. Eu tenho quase certeza que não é esse o caso por causa do seu meio. Mas pode ser o caso. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é o que a gente está debatendo. E eu achei engraçado nesse debate, eu falando isso para mostrar que por que esse pessoal, qual a diferença ideológica entre a direita e a esquerda, porque ela acha que existe recursos, o Estado tem recursos ilimitados. O estadista acha que o Estado tem dinheiro para resolver saúde, educação, segurança, o filme babaca que ela quer produzir, as delegacias para cachorro que ela quer construir. Inclusive, eu achei engraçado isso no programa dela e eu denunciei aqui no programa. Falei, eu destinei a hora, se eu não me engano, para comentar o programa dela. Ela diz assim, não, a gente tem que ter uma clínica para ajudar crianças que nascem de mães drogadas, porque isso daí é muito ruim. Mas para os cachorrinhos, para os mãezinhos, a gente tem que ter delegacias e clínicas espalhadas na cidade inteira. É a mentalidade da esquerda. Ok? Agora, os senhores vão ver aí, se tiverem a curiosidade, ela me ofendendo, me chamando de esquerdista. Não estou nem aí, pode me chamar de esquerdista. Geralmente, isso daí reflete o leninismo dela, né? Acusar os inimigos do que você é.
Eu não tenho problema com isso, porque eu argumento o que eu sou e eu defendo as coisas que eu acredito. Se quiserem me chamar de esquerdista, então de outros nomes, diz que é falta de sexo, não tem problema com isso. Então, que seja falta de sexo, seja que vocês acham que vocês são, que eu sou esquerdista, não tem problema nenhum, porque a opinião de esquerdista, para nós de direita, é igual a zero. E eu acho que o mais relevante que eu vou dizer aqui é, inclusive, uma pequena cutucada. Tem aquele o Eduardo Hatch, que ele já foi perseguido aí por esquerdistas, mas a esquerda briga entre ela também. E eu desconfio, eu tenho assim uma pulga atrás da orelha com ele, desde que ele fez propaganda para um comunista. O cara é declaradamente comunista. Ele falou, não vejam os vídeos desse cara. Se ele gosta disso, o problema é todo dele. Mas agora não vai querer pagar sapo de direitista, então dizer, não, eu sou uma pessoa de direita, apresentando um programa em que o conteúdo de direita é muito pouco, que dá espaço desproporcional a esquerdistas, não responde de uma forma satisfatória muitas perguntas, já inclusive recebeu aí a menina no programa e teve uma certa até confraternização. Enfim, eu tenho uma pulga atrás da orelha com o Eduardo Hatch há muito tempo. Eu não sei como se pronuncia Hatch ou Hack. Eu acho que é Hack, né? Porque é CCHI. Mas é isso. Eu acho mais relevante do que eu falei agora nesse contexto. Agora vamos lá para o Stephen Kanitz. Vamos primeiro falar sobre Revolta de Atlas. Revolta de Atlas é um livro daquela Ayn Rand, que ela não era libertária, ela não se dizia de direita, mas ela tinha posições muito à direita. E ela escreveu um livro mostrando que uma sociedade de pessoas fracas, onde os trabalhadores são conduzidos por vagabundos que querem ganhar cada vez mais, fazendo cada vez menos, e onde o Estado se apossa de cada setor da atividade econômica, ela tende ao fracasso. E numa sociedade dessa, as pessoas realmente produtivas entram em greve. Okay? Entram em greve, isso no contexto do livro dela. E o livro é mais ou menos esse. O John Galt é um desses gênios, uma das pessoas mais esclarecidas, que notam que não vale mais a pena você ser empreendedor, porque o Estado vai controlar a sua vida, o Estado está guiando os seus passos, você não pode usar as suas descobertas, a sua consciência para os seus fins. E ele fala assim, não, eu vou fazer um negócio. Eu vou desenvolver aqui um espaço, e lá no filme, principalmente no filme, nessa segunda parte, é uma cidade que é camuflada, tem uma camuflagem que deixa ela invisível, e ele vai pelo todas as pessoas que realmente são empreendedoras. Principalmente o Henry Hank Dern e a Dani Tag. E ele pega esses produtores, esses empreendedores, leva para essa cidade, onde ali eles podem realizar, concretizar as suas maravilhas. Okay? São os empreendedores, as pessoas que dormem mais tarde, as pessoas que acordam cedo, as pessoas que trabalham, que gostam de trabalhar, que produzem de fato. E assim, a intenção do livro, o livro mostra como, na medida em que ele vai cooptando esses empreendedores para fazer essa greve, a greve dos empreendedores, levando para essa cidade, a sociedade vai se fudendo. A sociedade vai ficando sem luz, a sociedade vai ficando sem energia, sem produtos, e vai para o sal. Por quê? Porque as pessoas que realmente mobilizam a sociedade são essas pessoas mais esclarecidas, que não só a meia dúzia. Tem muitas pessoas. O Brasil tem muitas dessas pessoas. Por isso que eu critiquei ele. Que não é
o que aconteceu no livro é uma alegoria, mas o que está acontecendo no Brasil é diferente. Ainda mais vindo de um cara que defende os empreendedores de esquerda. E, assim, a mensagem principal do livro, a premissa do livro, é empreendedores fazem uma greve porque o governo não deixa eles serem empreendedores, e quem organiza essa greve é um maluco chamado John Galt. O Stephen Kennedy, ele fala tudo isso, ok? Não, porque Dilma, os nossos produtores, eles na verdade estão em greve, porque o Estado não está deixando, coisa e tal, está em greve. Olha só, aí a gente vai para o mundo real. Kennedy, estão em greve porra nenhuma, ok? Eu sei, eu não tenho ilusões de desses porras assistirem esse programa, porque é um programa de conteúdo de direito. Se o cara conseguiu aguentar 1h50, o cara ou vai se converter, ou então ele tá com muita raiva do que eu tô falando. Mas é o seguinte, o seu Stephen Kennedy, os nossos empreendedores não estão em greve. Eles estão sofrendo lá em Suiamiçu. Eles sofreram lá na Raposa do Sol por causa de políticas que os empreendedores de esquerda, que tu defende por algum motivo retardado, defendem, ok? Essas políticas ambientais de criar reservas, porque vocês acham isso socialmente responsável. Os nossos empreendedores estão sofrendo em São Paulo porque os empreendedores de esquerda não estão fazendo nada com os vagabundos que trabalham em jornais, em mídias de esquerda, que vendem a agenda da esquerda. Não estão fazendo nada para denunciar os atentados sistemáticos do PCC contra a população civil e principalmente contra os policiais. Eu estou falando isso porque, no fim, o babaca lá, ele fala assim, não, a Dilma deveria ler o meu artigo sobre os empreendedores de esquerda, achando que está arrasando. Eu entendo como qualquer ser humano lê aquilo, ser humano inteligente, e não pensa assim, esse cara é um idiota. Esse cara não sabe o que está pensando. Ou então ele não leu a Revolta de Atlas. Ele viu lá uma resenha e, não, vou escrever aqui. Eu achei essa ideia interessante. Os nossos empreendedores estão em greve. Eles não estão sofrendo lá em São Paulo. Eles não estão sofrendo lá no Raposa Serra do Sol, em Suiamiçu, em Corumbiara, no interior do Brasil, nas cidades políticas apoiadas pelos vagabundos da esquerda, inclusive aí os empreendedores da esquerda. Não esse problema não, viu, brasileiro? O problema é que agora os empreendedores estão em greve. Olha só aqui, muita... É o que eu falo, é intelectual lixo. Ele vê uma coisinha simples, ele consegue ligar assim, 2 pontos. Eu li esse livro, então está acontecendo no Brasil uma revolta de Atlas e tal. Papo furado. Papo furado. O empreendedor está sofrendo. Alguns estão fugindo, mas estão sofrendo. Alguns estão ficando, mas estão sofrendo. Alguns estão perdendo as suas propriedades por causa das políticas apoiadas pelos vagabundos empreendedores de esquerda, porque se for de esquerda para mim é vagabundo, que apoia esse tipo de lixo. Enfim, eu realmente não entendo, senhoras e senhores, como esses oportunistas eles conseguem ter um mínimo de visibilidade no Brasil. E o cara foi professor da USP. Se bem que hoje em dia ser professor da USP, ou então ex-professor da USP, já não é grandes coisas, né? Mas com esses artigos, meia boca, que alguns deles têm produzido. Então, senhoras e senhores, foi esse o programa Patriota Voz da Resistência de hoje. Ainda aí tem 7 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar. Eu vou colocar aqui alguma música e quando eu retornar eu vou responder as perguntas, ou então, assim, boa ideia, eu vou falar rapidamente sobre a questão de alunos que têm enfrentado seus professores na sala de aula, mas enfrentado de uma forma inteligente, né, num debate,
E tem um rapaz ali que parece ser bem novo, que diz que debate com seus professores, um professor é de esquerda, e o professor sempre acaba deixando ele assim encurralado. E eu tenho certeza que é possível mostrar para esses professores que vocês podem ter 12 anos de idade, 13 anos, até, vamos pegar um caso mais sensato, 15 anos de idade. Seu professor é de esquerda e defende a agenda da esquerda. Eu tenho certeza que eu sou capaz de, em pouco tempo, deixar vocês preparados de fazer com que os seus professores de esquerda fiquem com a cara no chão na sala de aula. Os seus coleguinhas vão olhar para o seu professor e pensar assim, pô, como um incompetente desse dá aula. E seus coleguinhas vão pensar assim, você é mais inteligente do que esse merda que ganha aí do Estado, então da escola, para ensinar alguma porcaria pra gente. Mas isso depois da música Fibra de Herói. Ok? Então, fiquem com Fibra de Herói. Daqui a pouco estou de volta. É isso aí, senhoras e senhores. Aqui é o Patriota, a Voz da Resistência. Estou de volta, mas infelizmente não vai dar para eu falar tanto assim sobre esse caso aí do rapaz que debate com o seu professor. O que eu posso falar é o seguinte: eu fiquei contente de ver. Pela foto é um rapaz assim novo, né, de entre 13 e 15 anos. E ele fala assim, pô, eu tenho essa desconfiança de que os nazistas são de esquerda. E o meu professor não aceita isso. O professor diz que não, e ele não sabe como argumentar com o professor. Infelizmente, ele não falou o argumento do professor. Geralmente, o esquerdista vai falar só que não, porque ele confia muito na massa, né? Ele geralmente pega assim, as pessoas e fala, não, você disse que o nazismo é de esquerda, mas todo mundo sabe que não. Não é classe. Aí todo mundo, né? Todas as pessoas que foram lobotomizadas pela esquerda falam, não. E sem argumentos. Os argumentos para mostrar que mostram que os nazistas tinham uma agenda de esquerda são muito claros. Como eu já disse, quando a gente fala de esquerda, a gente tem que falar da agenda, porque senão foge do escopo. Que existem ideologias, eu fiz o último programa para mostrar como existem ideologias que costumam estar mais vinculadas à agenda da esquerda e da direita. Pessoas com determinadas ideologias vão escolher agentes. É o que eu costumo dizer.
ideologias determinam comportamentos. Mas isso não é sempre, não é 100% verdade, ok? Não é sempre, não acontece 100% dos casos, acontece na maioria dos casos. Da mesma forma, há comportamentos de direita e de esquerda, mas que não que são marcas registradas. Existem desvios, existem comportamentos que vão ser mais frequentemente vistos na direita, mas também vão ser na esquerda. É como me perguntaram hoje. Existe o caso de conservadores de esquerda? Claro que há. Os nazistas eram. Se os senhores estudarem a história da América Latina e do mundo, os senhores vão ver que há uns 20, 30 anos atrás, a sociedade era muito mais conservadora. E ainda havia esquerdas socialistas. Esses socialistas, esses esquerdistas, eram extremamente contra, por exemplo, o homossexualismo. Tem o pessoal fazendo pergunta agora, realmente falta só 1 minuto. Infelizmente eu não vou poder, mas obrigado aí por acompanhar o Leonardo Pratas. Eu vou ter que deixar isso para o próximo programa. Mas existem conservadores de esquerda. O caso lá no começo, o Fidel Castro, ele chegou, se eu não me engano, a matar homossexuais. Ok? Por quê? Porque ele estava dentro de uma ideologia que a gente não pode ser homossexual. Mas isso misturado com a agenda da esquerda, que envolve desrespeito pela pessoa, aí leva ele a matar pessoas que ele não gosta. Ok? Então, existe sim o caso de conservadores de esquerda, os nazistas eram um desses, ok? E obrigado por escutarem. Até o próximo programa, quinta-feira que vem, e um abraço e até quinta. Obrigado. Descansar à vontade e liberdade de ação.